Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Venho aqui deixar uma palavra, Salmo 140. Esse salmo aqui ele não é tão grande, né? Ele tem 12 versículos, mas Deus falou tremendamente comigo, né? Deus conhece cada situação que nós passamos nas nossas vidas, cada um de uma forma, mas Deus sabe da minha e da sua situação, da minha necessidade, da sua necessidade. Então eu sei que essa palavra vai falar ao coração de muitas pessoas. Eu não sei a situação que cada um passa, mas Deus conhece. Deus conhece o que nós passamos. Ele sabe as batalhas que enfrentamos todos os dias, né? Tudo que vem em nossa direção, Deus sabe. Deus sabe o que a gente passa em todas as áreas de nossa vida. Cada um numa área. Seja um na área financeira, seja outro na área familiar, seja no trabalho, na faculdade, no ministério. Em qualquer situação, Deus sabe. Seja na área da saúde, Deus sabe. Ele conhece, Ele sabe o que enfrentamos todos os dias, né? Mas nós temos que acreditar e confiar em Deus, porque Ele tem o melhor e Ele nos protege de tudo e contra todos. Então esse salmo, ele fala muito de todas as situações, né, que nós passamos. E esse salmo fala aqui do Salmo 140, que é o salmo, né, que é quando Davi estava passando por uma grande perseguição de inimigos potentes e injustos. Todos nós sabemos que Davi enfrentou muitas guerras, né? Mas Deus a todo momento estava ali, livrando Davi, protegendo Davi, a família de Davi, estava ali guerreando as causas de Davi. Então eu vou deixar aqui esse salmo aqui que fala assim, Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçar as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e corda, estenderam a rei da beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas. Aqui era Davi, né? Sempre ali pedindo a Deus, né? Proteção, para que Deus o livrasse dos seus inimigos. E aqui no versículo 7, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, os desejos dos ímpios. Não deixes ele ir adiante com o seu mau propósito, né? Com o seu mau intento contra mim. É assim que Davi fala. Para que ele não fique cheio de orgulho, de soberba, achou que está por cima, né? Aqui diz assim, para que não se exalte, para que ele não se sinta o melhor, né? Porque quando os nossos inimigos querem nos fazer mal, e se eles conseguirem, eles vão achar que Deus não viu, que eles estão por cima, né? Está achando que venceu. Quanto aos que me cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Quantas palavras maldosas Davi ouviu, quantas ameaças, né? E quantas vezes os inimigos deles levantaram a cabeça e balancear a cabeça assim como se fosse, ai meu Deus, já era para ele, né? Aí aqui no versículo 10, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que ele não se torne a levantar, né? Então Davi pedia proteção de Deus, ele não fazia mal, né, aos inimigos, simplesmente porque ele era muito perseguido, porque todas as pessoas que
fazem a vontade de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, mesmo as pessoas, elas tendem a apedrejá-las, a querer o mal delas, mas todo mundo que serve a Deus em espírito e em verdade é perseguido. Uma pessoa que serve a Deus, que tem uma vida em retidão, jamais ela vai ser amada, não. É muito difícil ser amada pelo mundo, não. Se o mundo já é do maligno, não tem como uma pessoa que serve a Deus, né? Essa pessoa que renuncia, essa pessoa que se afasta das coisas erradas, que mesmo que venha a tentação, ela tenta lutar para não entrar naquela situação ali. Nós, como os cristãos, né? Nós somos, muitas das vezes, vem pessoas atribuladas na nossa direção, todos os tipos de pessoas, né? Que vêm com más intenções para nos prejudicar. E às vezes é uma pessoa disfarçada com bondade, mas muitas das vezes tem um mau intento ali no seu coração. E nós, se não tiver discernimento espiritual, pedir a Deus proteção, a gente cai. Mas só que Deus, ele é um Deus de escudo, né? Ele é fortaleza, é rocha. Não há nada nessa terra, nesse mundo que Deus não veja. Seja um bom intento ou mau intento contra a nossa vida, ele sabe, ele conhece. Deus vê o que a gente não vê e ouve o que a gente não ouve. Então, ele sabe todas as coisas. Se ele criou o mundo e todas as coisas que existem nele, nós seres humanos, todas as coisas, como é que ele não vai saber o que acontece com cada um dos filhos deles? Filhas, né? Deus não quer ver suas filhas, seus filhos sendo tripudiados, não. Tem pessoas que nos julgam pela nossa situação. Ah, aquela dali, essa daí, meu Deus, coitada. Quem é que vai defender a causa dela? Vê a família que ela é, como é a família dela? Meu Deus. Ou esse daí é a família dele. Quem é que vai defender? Quem é que vai falar por essas coisas? É desse jeito. Por quê? Porque eles acham que nós dependemos do que eles dizem. Mas nós temos um Deus que nos protege, que sustenta as nossas batalhas, as nossas causas todos os dias. E aqui, no versículo 11, diz assim: não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja destruído, desterrado, né? E no 12, olhe mesmo esse 12 como fala tremendamente. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão teu nome. Aqui é no versículo 13. Os retos habitarão na tua presença. Tá vendo? Então não adianta. Olhe para quem Deus vê. Aquele que sustenta a causa do oprimido e o direito do necessitado. Se tem uma coisa que Deus luta pela causa dos necessitados, a causa daqueles que não tem ninguém por eles, que tem ali, não tem ninguém que fala pela inocência dele, pelo aquilo que ele sofreu injustiça. Se tem uma coisa que Deus levanta, se levanta, pode ter certeza, é uma pessoa que está sendo oprimida, injustiçada ou injustiçado, o nosso direito. Se você quer ganhar uma guerra, coloque na mão do Senhor. O seu direito, Deus é que vai batalhar por mim e por você. A gente não pode não, né? E não é vingança não, é justiça, porque as coisas de Deus é justiça, não é vingança. Deus não se vinga, mas que ele faz justiça, ele faz. Por quê? Às vezes ele dá a oportunidade daquela pessoa que nos causou mal a se arrepender, a ter um conserto. E se essa pessoa não faz isso, o que acontece com ela? Ela pensa que só vai pagar na eternidade, não, ela paga aqui. Então, uma hora ou outra a verdade vem à tona. Às vezes, uma pessoa mal intencionada, ela anda lá fora como bonzinho, né, da história. E o que foi injustiçado fica como ruim, como mentirosa, né, como uma coisa que não vale nada. E o outro que fica como bom, desfilando aí as verdades deles ou delas e achando que eles que são certos.
Não tem a verdade, né, revestida como mentira, né? A verdade sempre vai ser como mentira e a mentira fica por aí como a verdade. E aquela pessoa que nos causa mal, que nos persegue, que faz injustiça ou coisas qualquer que passamos nessa vida, Deus conhece, Ele sabe a causa de cada um de nós. E se tem uma coisa que Deus não permite, é alguém se levantar contra uma serva e um servo de Deus. Por quê? Porque quem defende a causa, como aqui no versículo 12 do Salmo 140, que fala: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Quando alguém diz que a gente não é nada, que é um pobre coitado, ai meu Deus, ai, sem futuro, ai, olha o emprego que ela tem, olha o salário que ela recebe, olha ele aí, olha a família de quem ela é, olha a família dela como é. Quem é que vai ligar para isso? Quem é que quer saber dessa coisa, né? As palavreadas que a gente escuta, as injustiças, as inverdades como verdade, né? Mas lá na frente Deus está vendo. Então, Deus, Ele luta pela causa de cada um. Não tem nada nessa vida que Deus não veja. Pode ter certeza, toda pessoa que faz mal para alguém, para o outro, ela não pensa que vai ficar impune, não. Não vai, porque a gente pode até ser prejudicado, né? Ser prejudicada por calúnia, por maldade de alguém com intenção que nos causou. Mas uma coisa é certa, essa pessoa ela vai ter um acerto muito de conta com Deus aqui na terra, para ela ter um conserto, ou ela se conserta, né? Porque Deus dá muitas oportunidades para o ser humano se consertar e parar de perseguir uma pessoa com mentira, com fofoca, com maldade, ou prejudicar você em alguma coisa na sua vida, a gente é prejudicado, que queira ou que não queira, né? Por alguém, seja na família, em qualquer situação nas nossas vidas, Deus sabe. Então eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus, independente das circunstâncias da vida, independente do que eu passo, deixei de passar, ou você passa. Deus sabe qual é a minha e a tua luta. As pessoas não conhecem a nossa história, as pessoas só conhecem aquilo que falam da gente. Não conhece os dois lados da história, só conhece um, que muitas das vezes não é o verdadeiro, é a história contada com falsidade, com mentira, para nos prejudicar. Mas nós sabemos ao Deus que servimos. Deus não é homem para que minta, como diz lá em Número 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus dá uma ordem, ele não se arrepende. Está feito e pronto. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus planeja, então tudo na nossa vida tem um porquê. Se vê uma coisa boa, tem um propósito, mas também se vê uma coisa mal que a gente temos que passar, Deus sabe o porquê. Então ele trabalha para aqueles que nele confiam. Então, independente da minha ou da situação que você vive, que eu não sei, mas Deus sabe. Eu sei do que eu passo junto com Deus. E eu sei que muitos aí devem passar alguma coisa e Deus sabe. Então, nada fica impune aos olhos do Senhor, porque Ele que sustenta a causa do oprimido, do necessitado, do direito do órfão e da viúva, né? Porque Deus, Ele é justo. Ele é amor, Ele é justiça. E Ele jamais vai deixar que os filhos dele sofram injustiça e ficar na impunidade, porque não fica. Uma hora ou outra essa pessoa vai ter um acerto de contas. Isso é mais válido. Pode ter certeza, quem é crente, quem é cristão, não se levanta um dedo. A gente fica em oração, entregando na mão do Senhor, porque foi isso para ele veio. Ele veio desfazer toda a obra contra nossas vidas, viu? Deus é grande, Ele é poderoso. E eu deixo essa palavra para vocês. Que o Senhor Jesus, né, esteja nos guardando nessa noite, a minha vida, a tua família, da minha família, de todos. Deus está no comando. Lembre-se, Deus está no comando. Nada foge ao controle de Deus.
Amém? Que Jesus abençoe vocês e um amanhã maravilhoso, que acordamos renovado na paz do Senhor Jesus Cristo.